Que a graça, a misericórdia, o amor do Senhor seja sobre nós todos os dias da nossa vida. Que a graça do Senhor nos alcance, a misericórdia do Senhor nos alcance e que a nossa fé, ela seja cada dia depositada na presença do Senhor. Irmãos, abra a sua Bíblia comigo. Primeira Reis. Hoje pela manhã eu compartilhei com o irmão Tiago. Eu já inclusive recebi alguns agradecimentos pela mensagem hoje de manhã. Passo aqui a honra para o irmão Tiago, que ministrou segundo a orientação de Deus, deu o coração dele. Mas eu estava aqui pela manhã, ouvi a ministração dele, eu falei assim, Deus quer falar alguma coisa com a igreja nessa direção, porque o direcionamento da ministração é a mesma. Eu disse para ele assim, a gente precisava só ter invertido a ordem, para me falar de manhã e você falar à noite. Mas Deus sabe todas as coisas. Abra sua Bíblia para mim, comigo, querido, por favor. Você que nos assiste, acompanhe, por favor, essa mensagem em nome de Jesus. Se você já teve oportunidade de ouvir a mensagem pela manhã, junte essas duas palavras para fortalecimento da sua fé. 1 Reis, capítulo 4. Primeira Reis, capítulo 4. Abra aí, o versículo 1, o versículo 21, está aqui estampado para você acompanhar, e pode abrir também o capítulo 10, apenas o versículo 24. Então são 3 versículos que nós vamos ler, no capítulo 4, 1 e o 21, no 10, o 24, ok? Se você puder colocar de pé, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Amém? Você tenha calma aí para poder agir, e procurar com calma. 1 Reis, capítulo 4. Verso 1 e 21, capítulo 10, versículo 24. Passo a ler. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. O verso 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributos e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. 10, capítulo 24. Todo o mundo procurava a ir ter com ele, para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Feche os seus olhos, deixa marcado aí, não feche a sua Bíblia, nós vamos estar voltando nesses textos. Senhor, muito obrigado pela orientação que o Senhor tem dado para nós, na direção da comunicação da sua palavra em tempos de dificuldades, aonde nós avaliamos as experiências de algumas pessoas na Bíblia, contextualizamos isso, atualizamos para o dia de hoje, para que sirva de experiência para nós. Foi essa palavra que o Senhor colocou no coração do nosso irmão hoje pela manhã e colocou no meu coração para hoje à noite ministrar. Falamos um pouco
do governo do Senhor e a oportunidade que o Senhor deu para as pessoas. E o governo do Senhor está sobre nós hoje, através de Jesus Cristo. E nós precisamos reconhecer o senhorio de Deus, a direção que o Senhor está nos dando. Não mais através de leis e normas, mas através de Jesus Cristo, seu único Filho, Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, que a sua palavra nessa noite entre no nosso coração e entre na nossa mente, para quem ouvir presencialmente, quem assistir essa palavra de casa, tenha o discernimento do que o Espírito do Senhor quer para os nossos dias como cristãos. Assim nós oramos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, querido. Vou tentar não ser prolixo, mas vou falar algumas coisas da história. Tudo isso que nós lemos aqui, em 3 versículos, resume a promessa de Deus e o desafio que Deus deu um dia para um moço chamado Abraão. Se você ler todo o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver a demarcação da terra que Deus havia dado a Abraão. O que seria dado como propriedade para a descendência de Israel. Davi fez todas as conquistas e, segundo a orientação de Deus, ele entregou o reinado para um dos seus filhos, conforme Deus havia determinado. Salomão toma posse desse reino. No texto que nós lemos, aponta que essa promessa de Deus, ela começava no rio Eufrates e terminaria no rio Nilo, como referência de extrema. Hoje ainda é assim no quadro geográfico atual que nós temos. Os rios, eles são usados até hoje para demarcação de espaço, de limites. Essa área que compreendia entre o Tigre e o rio Eufrates e o Nilo, aproximadamente aí uns 80 mil metros quadrados de extensão territorial. Salomão orou e não pediu Deus riqueza, não pediu Deus nada a não ser sabedoria para governar, porque ele deparou com uma situação que ele entendeu que ele não era capaz. E por ele ter sido sincero para com Deus, Deus deu a ele o que ele pediu. Se você ler todo esse contexto aqui do reinado de Salomão, você vai ver que Salomão fez aquilo que é cópia fiel, principalmente do modelo de governo atual. A divisão de estados, de municípios. Salomão reservou 12 prefeitos e estabeleceu sobre as 12 tribos de Israel. Não era mais os líderes daquela tribo que elegeram os seus coordenadores, mas Salomão estabeleceu líderes sobre a sua confiança e colocou esses 12 prefeitos nas 12 tribos. E trouxe para junto dele mais 11 líderes, e eu entendo que era o ministério dele, os seus ministros de estado. Ali estava quem ia governar o exército, ali quem estava quem ia governar as escritas, ali estava quem ia fazer as crônicas. Sim, ele trouxe esse governo. 12 com 11, 23 líderes. E a liderança que ele exerceu influenciou tantas as pessoas que no versículo 10 do capítulo 24 que nós lemos aqui,
no capítulo 10, no versículo 24, diz que todo mundo procurava ir ter com ele, a ouvir a sabedoria que Deus tinha dado para ele. A sua inteligência o fez crescer e prosperar e ser destacado. No capítulo 10, se você voltar os seus olhos comigo aí, no verso 14, diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos. O peso do ouro que se trazia para Salomão durante o ano era 666 talentos. Você sabe o que é talento? Você tem curiosidade de, quando lê a Bíblia, ir lá no final da Bíblia e se informar de pesos e medidas? Quando o Império ou o governo português se estabeleceu aqui no Brasil, foram atrás das minas de ouro, de pedra preciosa, e fazia os lingotes de ouro, aquelas barrazinhas. Aquilo é um talento. Botava aquilo dentro dos caixotes, botava dentro do navio e levava para Portugal. A Inconfidência Mineira surgiu por causa desses abusos de poder. A nossa riqueza estava indo toda lá para fora, em formas de lingotes de ouro. Aquilo era talento. Na história do povo, há pelo menos 3 referências de talento. Eu usei a menor como referência, que era o peso usado principalmente pelo Império Egípcio. Como Salomão estava muito perto em data desse império, eu usei essa referência. De 27 quilos, um talento. Um lingotezinho daquele de ouro, 27 quilos. Salomão recebia 666 lingotes daquele todo ano. Se um talento era 27 quilos, você multiplica por 666, dava 17.982 quilos de ouro por ano. Eu estava estudando isso essa semana, fiz uma pesquisa. Hoje, a cotação de 1 grama, sim, 1 quilo tem 1.000 gramas. 1 grama de ouro hoje, eu fiz a cotação essa semana, ela deu R$ 313,43 o grama. Hoje, na parte da tarde, eu estava dando uma lida nesse conteúdo aqui, e entrei na internet e perguntei de novo, ele já está 315. De quarta-feira para cá ele já subiu. R$ 315 e alguns centavos o grama. Salomão recebia isso por ano, fora os presentes que davam para ele e as rendas que ele tinha de outras coisas. O que acontece conosco hoje e que acontecia com Salomão naquela época? Tudo isso que ele fazia era destinado ao quê? Ao tesouro do Senhor. Ia para a casa do tesouro. Ia para benefício das pessoas. Se você ler essa história, você vai ver como Salomão soube aplicar a inteligência para governar. Ele tinha 3 turmas de 10.000 homens que ia para o Líbano para cortar o cedro. Porque o rei do Líbano fez amizade com ele, e ele mandava trigo e mandava azeite para lá, e o camarada falou: pode cortar a madeira que você quiser. Ele tinha 3 turmas de 10.000 pessoas. Sabe o que ele fazia? As pessoas trabalhavam 30 dias e descansavam 60, enquanto uma turma vinha, a outra voltava.
Aí você acha que o plano de administração hoje, de carga horária de trabalho aí, de 12 por 36, é alguma coisa inventada agora. Foi Salomão que inventou essas coisas. E ele governava bem. A riqueza e a ostentação foi o grande problema de Salomão. Querido, Deus nunca teve problema em permitir que as pessoas possuíssem bens e explorassem as coisas com dignidade, com respeito. Deus nunca teve aversão a permitir as pessoas de possuir as coisas. O grande problema era como você usava as coisas. É como nós usamos as coisas hoje. Em 1 Reis, capítulo 10, o verso 23, assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Isso, querido, agradava a Deus. Eu imagino que Deus olhava para Salomão e falava assim: não tem ninguém inteligente como meu filho. Eu estou dando sabedoria a ele está administrando com justiça, ele está trazendo as coisas para a casa do tesouro. Ele estava construindo o templo, construiu o palácio. Tem algumas fotos aí, Mateus? Dá para você? Uma só? Mostra aí. Todo o ouro que Salomão recebia era aplicado para embelezar e construir o palácio. É lógico que isso aqui é uma construção ideológica. Os elefantes de ouro, leões de ouro, na escadaria do palácio. Tudo revestido com ouro. Ele aplicava o que ele ganhava na obra do Senhor. Ele investia. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 9, diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. Queridos, o grande problema nosso não é o que nós temos, possuímos ou adquirimos. O grande problema nosso é administrar as nossas coisas a favor do reino do Senhor Jesus. Salomão foi considerado o primeiro ecumênico da história. A troco dessa sabedoria, ele permitiu que outros governos entrassem dentro de Israel e se instalassem. Preste atenção que você vai ouvir. Eu levei 4 anos para tirar o meu pai de dentro da maçonaria. Na minha caminhada cristã, eu tive um desafio, há muitos anos atrás, com um moço chamado Seu Adolfo. Quem é Seu Adolfo? Pai da irmã Mércia, pai da irmã Vânia, ex-marido da irmã Zudete, porque ele já faleceu. Nós conseguimos tirar Seu Adolfo de dentro da maçonaria. Ele escreveu uma carta pedindo o seu desligamento. Se você for abordado por algum maçom aqui, o grande venerável da maçonaria é Salomão, o arquiteto. A arrogância, o distanciamento de Salomão de Deus causou terríveis sinais na história. E Salomão é venerado até hoje, respeitado. Os maçons hoje têm ele como referência. Querido, preste bem atenção. O território de Israel hoje, ele é 1/4 do que era, o que foi designado por Deus a Abraão.
O território de Israel hoje, ele está mais ou menos com 27.800 quilômetros quadrados. Israel hoje tem 470 quilômetros na vertical e tem 130 quilômetros na horizontal. Se você for hoje lá em Israel e alugar um carro, você roda o país num dia. Se conhece norte, sul, leste, oeste. Ele é um quarto do que era, ou menos. O que corroborou com isso? A mensagem do nosso irmão hoje de manhã falou sobre Jeorão, um dos reis de Israel. Jeorão já estava reinando depois da divisão. Os dois filhos de Salomão provocaram uma reunião e nessa reunião surgiu uma rebelião que dividiu o país. 10 tribos sob o comando de um dos filhos dele e 2 tribos sob o comando de outro filho. Depois da arrogância e da prepotência de Salomão, porque ele distanciou do Senhor por causa da riqueza, por causa da ostentação, por causa do seu conhecimento e da sua capacidade. Querido, Salomão estudou sobre botânica, Salomão pesquisou todos os peixes, Salomão pesquisou todo o ser vivo da sua época e catalogou. Salomão escreveu livros. A sua inteligência era tanta, ele não conseguiu continuar na presença do Senhor. A vaidade e a soberba, elas andam juntas. E quando elas sobrepõem o ser humano, esse ser se exalta. E aí vem a derrocada. Aí vem a queda. Disse para o irmão Tiago hoje de manhã, o grande problema de Jeorão, ele ministrou isso aqui, foi a indução ao erro. Isso começou lá no governo de Salomão. E aquilo foi passando de geração. E alguns reis de Israel saíram da presença do Senhor. Deus ofereceu oportunidade a todos de reconstruir. Tanto é que o templo, ele sofreu 2 reconstruções. Sabe por que Israel foi invadido? Por causa da riqueza, da ostentação que estava lá. Preste bem atenção, querido, do que eu estou falando com vocês. Nos anos 70 da nossa era, o imperador romano, que invadiu Jerusalém naquela época, colocou fogo no templo, derreteu o ouro. O ouro escorria pela fenda das pedras e ali ele endurecia. E as pessoas com ponta de lança, com as coisas, tiravam aquelas e carregaram toda a riqueza que tinha Israel. Sabe quando aquele templo vai ser construído novamente? Nunca mais. Porque em Jesus Cristo, agora gera o reino dos céus. Qual é o nosso desafio para governar hoje? Se é que eu posso dar o texto ou o título dessa mensagem, desafio de governar. Foi isso que Salomão buscou do Senhor. Querido, quantos de nós hoje começamos um empreendimento, oramos, pedimos a Deus para dar direção, chamamos o pastor, chamamos um amigo, e lá consagra o negócio, e ora, e vai à frente, e o negócio decola. Aí quando o trabalho começa a aumentar,
sai da presença do Senhor. Querido, quantos nós temos visto hoje assim, com essa direção? Desafio de governar. O sistema templário, ele ruiu. Deus deu oportunidade do templo ser reconstruído 2 vezes. O problema de Salomão, ele foi passando por alguns reis até que foi saqueado tudo e eles foram levados cativos para a Babilônia. Muito das riquezas que Salomão havia deixado lá, que estavam guardadas, foi levada para a Babilônia. E a Babilônia se enriqueceu com o que estava no templo, no depósito do Senhor. E isso foi maldição para eles, para o resto da vida. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que todo o governo ali daquela região, quando ele começar a crescer, ele vai cair. Por quê? Porque Deus deu isso como promessa. Nunca mais eles se ergueriam. Por quê? Porque levaram a riqueza do Senhor. Querido, eu tenho pelo menos 3 pontos para levantar com vocês para a nossa meditação. Se hoje o sistema governamental, ele não é pela lei, ele é pela graça, quem instituiu isso? Deus. A pedra angular hoje é quem? Jesus Cristo. Primeiro, eu preciso entender que eu preciso governar bem hoje a minha vida. Em Hebreus 11, capítulo 6, vai falar lá sobre a natureza da fé. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Hoje nós somos desafiados a fazer aliança com o Senhor, a nos programar espiritualmente com o Senhor, crescer na fé. A proposta de governo da nossa vida, Hebreus 11, capítulo 6. O segundo passo, em Salmo 127, capítulo 1, se o Senhor não governar a casa, se o Senhor não edificar a casa, o que é que acontece? Em vão trabalha os que edificam. O salmista escreveu isso por experiência. O Senhor deixou de governar através de Salomão. Salomão passou a ser visto como o melhor, e o melhor tornou-se o pior. Querido, preste bem atenção. Deus muitas vezes permite que coisas aconteçam comigo e com você para nos ensinar. E Salomão teve essa oportunidade. Que bom que ele teve tempo de reconhecer que errou. E no final da sua vida ele escreve alguns livros falando sobre a vaidade. Se ele escreveu isso, é porque ele tinha experiência própria de vivência vaidosa. Querido, quantas vezes nós deixamos de perdoar as pessoas porque a vaidade nos oprime? Quantas vezes nós deixamos de ajudar as pessoas porque nós achamos que vamos ter falta e vamos passar por necessidade? Se o Senhor não governar a casa, se o Senhor não edificar, o governo da casa, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser testemunhado. O governo da casa, ele não pode ser religioso. Eu não posso ensinar a religiosidade na minha casa, mas eu preciso dar testemunho para que a minha casa sirva ao Senhor, pelo testemunho. E o terceiro ponto que eu quero finalizar são sobre os nossos bens. Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor, para o livro de Gálatas,
capítulo 6, leia comigo de 6 a 10, acompanhe aí. O texto dessa mensagem paulina aqui é que o homem semear, isso também ele colherá. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça praticante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Querido, como que eu vou falar da palavra de Deus se eu não vivo? Como que eu vou ensinar os meus filhos se eu não vivo? Como que eu vou ensinar um funcionário se eu não vivo? Se eu não sei, se eu não conheço o assunto? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Salomão não entendeu isso. Ele começou a zombar de Deus, estribando na sua grandeza, no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento. Ele esqueceu que ele, quando começou, ele pediu a Deus para dar a ele sabedoria, porque ele não tinha, e Deus deu, e ele achou que era dele. Querido, quantas vezes hoje nós nos comportamos assim? Achamos que a capacidade é nossa, achamos que temos conhecimento e domínio de todas as coisas. As leis que regem o mercado hoje, ela diz para mim e para você que nós devemos aperfeiçoar o conhecimento. O médico, se ele não sair da cidade dele e não for para um grande centro para procurar especialização, ele fica para trás. O advogado que não se aprimorar em ler as leis e estudar, ele fica para trás. Em todos os setores, o comerciante a mesma coisa. Querido, o que nós temos feito hoje aqui, através da obrigação que nós tivemos de aprender em detrimento ao que o tempo nos impõe. Um dia eu disse para minha esposa e para os meus filhos assim: computador aqui em casa, eu não quero gastar o meu tempo com essas coisas. Hoje eu sou obrigado a fazer. Querido, eu tenho feito reuniões todas as semanas lá em casa através de videoconferência. As primeiras, coitado do evangelista Igor, sofreu comigo, ligava para ele, não é assim não, faz assim. Eu ainda não estou dominando, mas eu não sou mais aquela pessoa de 2 ou 3 meses atrás. Querido, se nós não nos empenharmos, se o comerciante não tomar pé da situação, se na mecânica não tomar pé da situação, se na advocacia, se no que você faz, se você não tomar pé da situação, você fica para trás. Querido, esse é o grande problema do evangelho hoje. Nós só queremos ouvir, nós não queremos praticar, nós não queremos ler, nós não queremos tomar conhecimento. E quando você passa a ler e tomar conhecimento, você desenvolve, você cresce, você aprende. O texto de Gálatas diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Querido, você pode ter bens, você pode crescer, você pode ter as coisas, você pode dominar o mercado e ter conhecimento daquilo que você faz, mas não acha que a garantia sua está em bens. A nossa garantia está no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Santo é o nome do Senhor. O
versículo que nós acabamos de ler, o versículo 8, ele se divide em parte A e parte B. O que semeia para a carne, vai colher para a carne, mas o que semeia para o Espírito, vai colher para a vida eterna. Querido, tome posse dessa palavra nessa noite. Tome posse dessa palavra. Nós ainda temos tempo de mudar a nossa maneira de pensar, de agir, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Querido, colha aquilo que você planta através do Espírito Santo. Colha essas coisas. Colha a paz. O fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Plante através do Espírito Santo, para você poder colher essas coisas, para a sua casa, para a sua família, para a vida eterna das pessoas. Plante através do Espírito Santo. Aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a viver de uma forma que você esteja na presença do Senhor. Isso vai trazer paz e regozijo para a sua vida. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade de ministrar mais uma vez a palavra do Senhor aqui nessa casa. Obrigado, Senhor, pelo que nós temos ouvido. Obrigado porque o Espírito Santo tem falado conosco, nos direcionado, nos dado orientação através do ensino da palavra. Que nós possamos, ó Deus, voltar para o Senhor, arrepender das coisas erradas, deixarmos de confiar nos nossos bens, deixar de confiar naquelas coisas que são materiais e passageiras, e confiar no Senhor. Deus, o Senhor conhece todas as pessoas que estão aqui nessa noite, conhece todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, aonde ela chegar. Deus, que essa palavra seja uma palavra de esperança, mas uma palavra de confiança, para que as pessoas possam voltar para a presença do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Aleluia. Deus, muito obrigado, que a nossa alma e a nossa mente hoje, ela se encha de esperança, que nós não confiemos nas coisas, mas que nós possamos governar a nossa vida através do ensinamento do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, nessa noite, agradecido por todos os irmãos que estão aqui, porque se confiarmos no Senhor, a sua promessa, ela é para mim, ela é para cada um que ouvir essa palavra, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, guarde o nosso coração e a nossa mente firme em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Que você nessa noite possa receber em nome de Jesus. Plante na obra do Senhor, edifique a obra do Senhor, para que Deus possa, num tempo oportuno, te recompensar. Nós oramos, Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.